bom? Tudo, professor, e o senhor? Tudo em paz. E aí, deu certo lá que ela revisou aquele exercício? Professor, no caso são 4 dormitórios, né? Com a dependência? Pronto, com a dependência são quatro, só que eu não posso considerar quatro dormitórios. Não, tá É bem. porque eu falei para vocês que são três dormitórios, que aí eu considero duas vezes, né, duas pessoas em cada dormitório desse, mas quando for fazer o cálculo de quantidade de pessoas, um dos quartos que tem lá, né, um dos dormitórios é de empregada, né? Ou seja, só cabe uma pessoa. Então são, na verdade, três dormitórios e uma dependência. Então são três vezes duas pessoas mais uma vez uma pessoa. Deixa eu abrir aqui uma planilha para mostrar para você. Então, o cálculo é separado, né? Porque quando é um dormitório normal, tem uma área normal, um tamanhozinho padrão, aí ele fica com a consideração de duas pessoas para ocupar. Já quando eu tenho uma possibilidade de ser usado apenas para dependência de empregada, aí realmente eu não posso considerar que cabem duas pessoas ali dentro. Tem que ser apenas uma. Então, dependência de empregada, a gente só conta uma pessoa. Dormitório, a gente conta duas pessoas, certo? Certo. Então, no caso, no nosso exemplo. Boa noite a todos aí, pessoal. Não, Beatriz, a gente começou agora, viu? Então, só para revisar essa parte só para revisar essa parte, essa questão da quantidade de pessoas, né, para não ficar nenhuma dúvida. Nós temos, na consideração de norma, nós sempre temos dormitórios, que são normais, ou seja, duas pessoas, e existe também a dependência de empregado. A dependência de empregado a gente só considera uma, inclusive porque na dependência de empregado não cabe tanta gente, né? Então vai ser bem restrito ali, beleza? Então, nesse nosso exemplo, quantas pessoas são? Olha só, aqui na arquitetura, de propósito, eu coloquei para vocês contarem. Então, nós temos aqui, ó, o ambiente 4, o ambiente 7 e o ambiente 6 lá no slide, né? São dormitórios. Então, esses dormitórios são normais, é padrão. Então, tem uma cama de casal, tem duas camas de solteiro nos outros dois. Então, nesse caso, eu tenho dormitórios comuns que podem ser ocupados por duas pessoas. E lá perto da área de serviço, eu tenho a dependência de empregada, que no caso, nesse caso aí, está até bem confortável, né? Porque a dependência de empregada normalmente só cabe a cama mesmo, nem armário do lado assim cabe, né? O armário fica em cima da cama, fica um móvel em Professor, cima da cama. Oi. licença. E como faz a parte do volume? O volume do reservatório, você fala? Sim. Pronto, ó. Quando você tiver, você está falando depois que eu tiver a capacidade em litros, não é isso? Sim. Pronto. Vamos falar sobre isso hoje. Ó, nós fizemos esses exemplos aqui e vocês viram que para cada tipo de edificação, tipo e tamanho de edificação, eu posso fazer algumas ponderações que estão aqui nessas observações, beleza? E aí o que é que tem nessas observações aqui? Nessas observações existem considerações de projeto. Então vamos lá, ó. Residencial duplex, casa pequena, né? Então, pequenas residências, reserva para 2 dias. É o comum, tudo bem? Prédio de pequeno porte, aí eu vou colocar uma reserva para 1 dia e meio. Um prédio de pequeno porte, tipo 4 pavimentos aqui que eu coloquei, né? 4 pavimentos. Uma reserva para 1 dia e meio. Por que que eu diminuí a quantidade de água? Essa consideração aqui existe porque quanto mais dormitórios, fica mais improvável de que haja uma ocupação completa.
tá? É mais difícil que essa ocupação completa ocorra. Então, por esse motivo, a gente pode aplicar alguns fatores de redução, tanto para diminuir a estrutura que vai ser necessária no prédio, como também para diminuir a reserva que vai ter lá em cima, né? Reserva elevada. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse negócio de dividir o reservatório, beleza? Quando a gente já foi aqui para a parte de banco e teatro, aí já é uma consideração diferente, porque se faltar água, quando faltar água, essa ausência de água não vai impedir o uso do ambiente. Tipo, um banco. Qual é a funcionalidade de um banco? Na verdade, a pessoa ir lá, resolver algum problema burocrático e ir embora. No teatro, você assistir aquela apresentação e ir embora. O fato de um banheiro estar interditado por falta d'água elimina a possibilidade de haver o evento? Não necessariamente. Então, o risco é bem menor, vocês concordam? Então, por isso, no banco e no teatro, a gente já não precisa fazer a reserva tipo para mais de um dia e meio, né? Então, eu posso colocar para um dia mesmo, tá bom? Quem ia fazer a pergunta aí? Eu. Oi. Professor, como é caracterizado o apartamento? Tipo o prédio, ele é de pequeno, médio ou grande porte, esse de 15 pavimentos. Pô, isso aí vai muito do feeling. Veja que eu estou querendo fazer uma coisa aqui, eu estou dando informações para vocês de forma, vamos dizer assim, não exata, tá? Então eu não vou responder essa tua pergunta dizendo assim, a partir de tantos pavimentos você já considera um grande, a partir de tantos pavimentos você considera pequeno. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, um prédio de 4 pavimentos, por exemplo, com 4 apartamentos por andar, bem mais unidades, tá? Por outro lado, você pode ter também um prédio de 20 andares com apenas um apartamento por andar. Aqui na região tem, né? Um prédio desse. Então, veja que eu tenho considerações em que o número de unidades é bem maior, mesmo com o elemento, mesmo com a unidade, né, sendo baixa, a quantidade de pavimentos sendo baixa. Conjuntos habitacionais, por exemplo, né? Você tem uma quantidade de água muito grande. Por quê? Porque apesar dos prédios serem pequenos, ali 2 pavimentos, por exemplo, mas eu tenho muitos blocos, eu tenho muitas unidades, né? Então, essa consideração de grande e pequeno porte, ela não é dita e separada de uma forma exata pelo número de pavimentos ou número de unidades. O que você tem que fazer a consideração é realmente tomar uma decisão a partir de informações, essas que eu estou mostrando para vocês. O local vai ter um sistema de abastecimento por poço profundo particular? Se sim, você nem precisa colocar uma reserva tão grande. Agora, se vai depender única e exclusivamente da CAGES, aí realmente você precisa aumentar aí a sua segurança, uma reserva maior. Então não existe a consideração assim, a partir de tantas unidades ele é de grande porte, tantas unidades é de pequeno porte. Você vai realmente trabalhando o seu feeling de projeto. E isso eu vou até forçar um pouco aqui para vocês, porque faz parte da vida de projetista, de criador. Você tem que começar a ter segurança, autoridade em tomar algumas decisões, tudo bem? Então, assim, atribuição do que é de grande porte e de pequeno porte, vocês que vão fazer, tudo bem? Professor, dá para a gente atribuir, assim, mais ou menos o porte, respondendo aquelas perguntas, aquelas 3 perguntinhas Pode. que Vocês sabem você o que é um... ensinou? Pode. Olha só, você respondendo essas 3 perguntas aqui, né? Vamos dizer assim, eu criei essas 3 perguntas que elas podem ser respondidas em qualquer momento aí quando você está fazendo um projeto. Pode ser uma casa, pode ser um prédio, pode ser uma escola, pode ser qualquer coisa. Qual o tipo de uso, quantas pessoas e qual o consumo esperado, certo? Existe até outra pergunta que eu poderia inserir, que seria qual a disponibilidade de água, né? Porque aí você teria uma segurança a mais. Poxa, se eu tenho um consumo muito alto, mas eu tenho uma possibilidade de cavar um poço profundo dentro do meu local e vai ter água abundante, o risco de faltar água é menor, porque eu tenho um poço profundo, depende apenas de mim. Quando eu digo de mim, é do empreendimento, né? Então, você tem uma segurança maior nesse empreendimento, tá?
Por outro lado, se você depender única e exclusivamente da concessionária, aí você tem um risco maior. E por isso, a reserva também vai ser maior. Estão entendendo? Então, analisando, eu quero que vocês sejam profissionais críticos. Então, analisando as informações, você vai tomar uma decisão. Então, por exemplo, lá na nossa atividade, eu pedi para vocês fazerem tipo uma memóriazinha de cálculo. O que que é a memóriazinha de cálculo? Quando eu falo, coloca a memória de cálculo e façam as considerações. Se o seu resultado, tomando como base toda a parte técnica, ainda pode ser diferente da do colega, porque você pode colocar lá embaixo, considerando reserva para 1 dia e meio, e o colega colocou, considerando reserva para 1 dia. Então, se você colocar a palavra, essa expressão, considerando uma reserva total para 1 dia e meio, e você der um resultado, se os cálculos estiverem certos, aquela consideração está correta. E se outro colega vier colocar, considerando reserva de água para 2 dias, e o resultado vai dar um pouco mais, óbvio, o cálculo estiver certo, também está tudo correto. Por quê? Porque foi uma consideração que você fez no seu projeto. Então, comecem a ter autoridade. Se você tem o conhecimento, se você tem a noção da responsabilidade e sabe os conceitos básicos que a gente exercitou no sábado, tome a decisão. Eu vou considerar para 1 dia e meio pelo porte do prédio. No meu entendimento, esse prédio precisa de 1 dia e meio de reserva. E aí, eu vou dando aqui o feeling para vocês. Não, olha, um prédio desse aí tem muitas unidades, vamos fazer um pouquinho mais. Não, olha, esse prédio aqui a gente pode diminuir. A cada exemplo que a gente for fazendo, a gente vai tomando essa decisão, tá bom? Oi. Professor, você não explica a parte de volumetria? Posso sim. Deixa eu só concluir essa parte do entendimento aqui do volume, que aí a gente chega nos litros e aí a gente parte para lá, tá? Tá. Pergunta da Beatriz: como a gente sabe sobre a disponibilidade de água da. Pronto, é o seguinte, Beatriz. Se eu tiver uma residência, eu não vou, uma residência de 4 quartos ali, né? Eu não vou ter viabilidade para cavar um poço. Até não tem nem lógica financeira, né? Não é viável. Porque você tem um consumo ali, vamos dizer, de 3.000 litros, nem isso por dia, e você vai gastar em torno de uns 25 mil para cavar um poço aqui na região, né, em média. Então, não tem muita lógica não, sabe? Aí como é que você sabe se você realmente precisa, se você precisa cavar um poço? Existe na CAGES um negócio chamado Carta de Viabilidade Técnica, né? Ou Documento de Viabilidade Técnica. Vou conversar com vocês aqui. Então, esse documento de viabilidade técnica, ele é um documento em que você faz uma solicitação, coloca os pormenores do projeto, dizendo, olha, o projeto possui tantas unidades habitacionais, cada uma com tantos dormitórios, considerando, você vai fazer meio que uma memóriazinha, só que em forma de texto, né? Considerando 2 pessoas por dormitório, um consumo de 200 litros diário, totalizando um consumo de tanto, mais reserva de incêndio, e uma previsão de 1 dia e meio de reserva. E aí você vai dizer, total de consumo esperado por dia, tanto. Aí a CAGES vai responder para você. Nós temos disponibilidade de atender a sua solicitação, a sua demanda. Então, ela vai analisar, teoricamente, né, ela vai analisar qual é a vazão que ela tem lá naquele bairro. Se a vazão já estiver no limite do bairro, ou seja, eles tiverem que estar fazendo uma certa pegar um rodízio, né? Rodízio de bairro. Fecha os registros para um bairro e liga para o outro. Geralmente você sente ali, tá faltando água durante umas 4 horas por dia, né? Porque assim ele garante que os 2 bairros tenham água. Então, se eles não já tiverem no limite, eles vão dizer, olha, não temos, a CAGES não possui viabilidade técnica para atender, e é exigido que no projeto tenha um sistema de captação, né? Aí com essa carta você consegue autorização para cavar um poço, entendeu? Então você vai lá na COGE, faz uma solicitação,
Aí quando eles lhe derem a outorgazinha para você cavar o poço, você vai, contrata alguém que tenha realmente um relatório, que emita um relatório e tudo mais, e ele cava o poço, tá? Então, como é que você sabe se vai realmente precisar cavar um poço? A partir da resposta da CAGES. Mas, de antemão, se você vai construir um prédio, coloque logo no orçamento a escavação do poço, né? Já um prédio de a partir de 4 andares aí, já coloca um espaçozinho lá, pequenininho, não precisa ser grande não. Coloca lá casa de bombas, poço profundo, certo? Casa de bombas não, é poço, abrigo do poço. Pronto, bota ali 2 metros quadrados, acabou-se, tá bom? Num cantinho do muro, dá certo. Então, assim, não tem realmente como você saber, né, se vai precisar ou não, sem você se levantar da sua cadeira e buscar informações. Afinal, a arquitetura não é apenas você trabalhar ali na sua unidade, né, sozinho. Você tem que trabalhar com várias disciplinas e vários profissionais que vão lhe atender, né, que vão lhe ajudar, beleza? Bem, agora voltando aqui para nosso exemplo, ó. Então você vê que cada um tem uma consideração aqui de volume, e aí assim, ó, eu ou o colega, qualquer um vai chegar num valor próximo disso aqui, mudando as considerações. Então vamos dizer que você foi fazer o cálculo dessa residência, encontrou 2.400, e aí o que é que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui só para vocês olharem aqui, ó. Você tem você vai ter aqui, ó, 2.400 litros, tá? E agora vamos entrar na parte de reserva, realmente, de dimensionamento. Então você vai colocar aqui, ó, opa, você vai colocar aqui, ó, já que é para 2.400 litros, pode fazer isso daqui onde você quiser, durante sua vida profissional, você faz isso aqui, tá? Dimensões, é, reservatórios, aí você bota aqui, ó, 2.000 litros, 5.000 litros, você escolhe. Forte e Leve, pessoal, não é fazendo propaganda não, mas é uma das empresas que fabrica esses reservatórios, que mais, vamos dizer assim, que tem aspectos técnicos. Então você entra no site deles aqui, ó, Forte e Leve. Você entra no site deles e aí eles têm as dimensões, tá? Ó, produtos, reservatórios, e aí ele já traz aqui, ó, cada reservatório que tem disponível, tá? São cisternas, aqui são as caixas d'água, etc. Então vejam aqui, ó. Você não pode especificar, e aqui eu quero que vocês gravem isso que eu vou falar, viu? Vocês não podem especificar material que não tem disponível no mercado, tá bom? Entendam como disponível no mercado, mesmo que seja um mercado lá de São Paulo, você tem que trazer para cá. Mas você tem que saber que não tem um produto aqui na região, que você tem que trazer de fora, porque isso envolve um custo. E o cliente, se ele realmente estiver disposto, show de bola. Você tem que entender um pouco disso, né? Conversar com ele, entender se realmente ele está disposto a comprar de fora, pagar frete, ter tempo para esperar, né? Então, tem todas essas questões aí, tá? Então, tem projetos que isso é viável, tem projetos que isso não é viável, tá bom? Então, você tem que especificar materiais que estão disponíveis no mercado. Então, olha só aqui os produtos que existem no mercado. Caixa d'água, tem ela de 100, 150. Essas duas aqui, pessoal, se você for procurar aqui no Cariri, você não encontra. 250 você até encontra, tá? Depois da 250, você pula para 500, tá bom? Você tem aqui no mercado. E aí depois vai para 1.000. Então, por exemplo, ó, essas peças aqui, ó, quase não vende. Aí o que que a Atacom, a casa do eletricista, fazem? Não compram. Não compram. Essa de 100, 150, 750, nem de 310. Então ela compra as que mais saem. Quais são? 250, 500, 1.000, 1.500 e por aí vai, tá? Então vejam aqui, ó. Você tem que ter um certo conhecimento de mercado, por isso que eu digo, tirem os sábados aí
quando for seguro, e vão andar nas lojas para pesquisar os materiais, para pesquisar os produtos, né, quando for seguro. É para você entender de especificação, você tem que especificar o seu projeto, tá bom? Então, ó, então você entra em qualquer um deles aqui, eu estou precisando de uma de 2.400 litros. Eu vou para qual aqui, pessoal? É óbvio que é de 3, né? Eu tenho que ser mais pela, ir mais pela segurança, beleza? Então eu vou aqui no reservatório e aqui tem algumas informações, ó. E a informação que mais interessante para a gente é essa daqui. Ela vai me dizer, ó, vou até baixar esse negócio e mandar para vocês. Vou até baixar esse negócio aqui e mandar para vocês, tá? Já vai servir muito, né? Professor, Oi, no caso da dependência da empregada, é tudo um, né? tudo um, viu? Só uma pessoa. Ó, aí aqui, ó, você tem aqui as dimensões do produto e a correlação dela para cada capacidade. Então, essa tabela já serve para todos os produtos, tá? Então, para essas caixas d'água com essa característica aqui, você tem aqui, ó, a de 3.000 litros, que é o que mais se aproxima. Vamos ver aqui qual é a largura e a altura. São as duas informações que mais importam. É a dimensão A e a dimensão C. Por que que elas importam para o arquiteto? Porque você não precisa dimensionar aquele quadrado, o volume da caixa d'água. Não tem que a volumetria, né? Então, não vai precisar, no caso de uma casa, né, uma residência pequena, não vai precisar ser um reservatório de concreto, porque não tem sistema de combate a incêndio. Quando a gente for trabalhar a parte de combate a incêndio, nós vamos ver que alguns edifícios, algumas edificações caem na exigência de ser de concreto e outras não, beleza? Então, ó, eu tenho aqui a dimensão A e C, são as principais. Então, vamos ver aqui, ó. Na dimensão para 3.000 litros, A e C. A tem 1,50, pode arredondar para cima, e C tem 2,30. Então, ó, 2,30 de diâmetro. Então, eu preciso de pelo menos 2,30 aqui, nessa largura, beleza? Ó, tem alguns projetos que a gente vai recebendo. Tem alguns projetos que a gente recebe que alguns volumes a gente tem que alterar ou ajustar, certo? E é claro, a gente, quando está fazendo os projetos, tem que consultar o arquiteto, né? Então, ó, eu tenho um projeto aqui que o reservatório, a quantidade de quartos que tem na casa, precisou de um reservatório de 3.000 litros, tá? Então, o que que foi necessário aqui? Foi necessário um reservatório de 2,30 m de largura. E aí, mas só que quando a gente vem aqui na planta de coberta do volume, quando a gente vem aqui na planta de coberta, a largura do volume é só 1,45. Não cabe o reservatório aqui. Aí o que que a gente pode fazer nesse caso? Para respeitar a volumetria. Eu tenho que procurar um C que seja menor do que 1,45. Então eu vou procurar aqui, ó, C 1,37. 750 litros. Se a gente já viu que não tem, 500 litros, né? Para eu chegar a 3.000 litros com 500, eu precisaria de muitos reservatórios. Então, nesse caso aqui, já que não dá para fazer dois reservatórios de 1.500, aí eu tenho que realmente entrar em contato com o arquiteto, propor um aumento dessa volumetria. Se não for possível, colocar esse reservatório em outro lugar, porque tem uma coberta de telha ali, que a empena da telha pode, a empena do telhado, né, pode alocar os reservatórios. Foi a proposta que eu fiz, tá certo? Então, é sempre bom, pessoal, vocês procurarem essa tabelinha aqui, ó, de dimensionamento. Não é legal quando você faz um projeto, deixa os espaços dimensionados corretamente? É a função de vocês, né? Não é só os espaços úteis, não. São os espaços da casa inteira, né? Ela tem que ter espaços suficientes para alocar tudo que é necessário para ela se tornar habitável. O reservatório é uma dessas coisas. Então, quando você for
definir a volumetria da casa, você já tendo essa informação técnica, o seu projeto não vai precisar mudar depois, beleza? Professor, Oi. no caso aí, a capacidade de litros é quando já está arredondado, né? Quando se dá o valor. Você tem que já ir no valor correto, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro caso, né, 2.500, 2.400. Se eu Sim. procurar aqui, ó, se eu procurar aqui, não tem uma caixa d'água de 2.500, correto? Ou é 2.000 ou é 3.000. Por segurança, eu vou para onde? 3.000. No caso de 3.000, qual é o diâmetro? 2,30. Qual é a altura? 1,50. Certo? Então, eu já tenho aqui, ó, se eu for colocar um só reservatório, uma só caixa d'água de 3.000 litros, eu preciso de um espaço, no mínimo, nunca é bom você colocar zerado, né? Mas no mínimo eu preciso ter 2,30 de largura por 1,50 de altura, além do barrilete. No caso, olha o A e o C, né? Aonde? Tipo, em relação à base e à altura. É A e C, isso. É só você olhar aqui, ó, tá? A e C são os extremos, ó. O diâmetro maior, ele coloca esse D aqui, é porque é o diâmetro interno dela, tá? Então, o externo é o que importa pra gente. A e C. E aqui, ó, A, altura da tampa e C, diâmetro com tampa. Então, eu preciso, pessoal, dessas informações técnicas aqui. Eu posso também, se eu não quiser uma largura tão grande, 2,30, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar duas caixas d'água de 1.500, porque aí ao invés de 2,30, eu vou precisar de 1,80, vai. 1,80. Então diminui meio metro aí na largura, né? Dependendo do volume que você está querendo colocar, você pode utilizar dois reservatórios de 1.500, tá bom? Só que aí ela diminui a largura, só que aumenta no comprimento, né? Então você tem que entender que, ó, deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês, ó. Reservatório de 1.500, nós temos ali, ele tem 1,77 de diâmetro. O raio é 88 centímetros, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, 88. No caso aqui está em milímetros, então 885, não é isso? Isso. Então aqui, ó, é um reservatório para quanto? Esse projeto aqui está em milímetro, tá? Por isso que eu vou ter 885. Aqui é um reservatório de 1.500. 1.500 litros, tá? Então aqui tem um reservatório de 1.500 litros. O que foi que eu fiz? Eu vim aqui, peguei uma informação técnica, né, a partir de um cálculo que é relativamente rápido, trouxe ele para o meu projeto para delimitar aqui, ó, CP, para delimitar aqui se o meu reservatório cabe ou não no volume que eu estou propondo, tá certo? Nesse caso aqui, ó, nem o de 1.500 vai dar certo. Então já vou ter, quando eu for fazer o hidráulico aqui, eu vou consultar a arquiteto, ver se eu coloco aqui, ela aumentando esse volume, né? Ou se a gente pode colocar ela aqui nessa empena, que essa empena é bem alta, né? Tem um corte aqui que mostra que ela é bem alta, essa empena. Aqui, ó. Aqui é o volume da caixa d'água, né? E aqui é a empena. A gente pode colocar ela aqui, se elevar só um pouquinho a empena, coloca ela para que ela fique um pouquinho mais alta, né? Para dar pressão. Então, ó, é uma verificação rápida no AutoCAD e que você já vê se dá certo ou não, certo? O de 3.000 litros é 2,28. Então vamos aqui. Colocar aqui 2,28. 2,280. Não, Paulo, peraí.
228. Só que é raio, né? É só um momento. 228 dividido para 2. Pronto. Então, na verdade, o raio vai ser de... Pronto. Esse aqui é um reservatório de 3.000 litros. Então, de 3.000 litros, se for colocar ele apenas um reservatório, ele ficaria bem maior, tá certo? Não cabe. Então, ou eu coloco dois reservatórios de 1.500 aqui, ó, ou coloco um de 3.000. Se colocar um de 3.000, eu vou precisar de uma largura muito maior, tá? Ó, uma largura bem maior. Porém, o comprimento já daria certo. Agora, se eu for colocar dois de 1.500, eu preciso aumentar um pouco menos na largura e tem que aumentar também no comprimento, que não dá certo, tá vendo? Então, essa é uma coisa que você faz rapidamente, a verificação que você faz rapidamente, e o seu volume da caixa d'água já está muito bem dimensionado, beleza? Pronto. Então, para esse caso aqui, eu preciso de um reservatório de 3.000 litros ou dois de 1.500. Aí eu já sei qual é o espaço que eu preciso. Vamos para esse prédio aqui, ó. Por ser um prédio, provavelmente já vai precisar de um reservatório de concreto, ok? Vamos considerar que nesse prédio aqui, ó, vou colocar uma observaçãozinha aqui. Vou botar aqui, ó, mais 4,5 metros cúbicos e 4,5 metros cúbicos de reserva de incêndio, tudo bem? Vamos considerar que tem isso daqui. E outra coisa que eu preciso saber, né, desse prédio, qual vai ser a largura que vai estar disponível para o meu reservatório? Por quê? Porque assim, pessoal, quando eu vou dimensionar um reservatório, eu preciso ter uma primeira coisa, uma projeção em planta, né? Deixa eu pegar aqui uma figura para mostrar um 3Dzinho. Eu preciso saber três dimensões. As duas primeiras dimensões são a largura e o comprimento, no caso da base, né? E segundo, eu preciso ter a altura, ok? Tá aqui. De um elemento prismático, ó, tá aqui um reservatório, certo? Eu preciso saber essa dimensão aqui e essa daqui. Por quê? Porque essas duas dimensões formam a projeção desse reservatório em planta, correto? Então vamos colocar aqui só para a gente... Opa, imagem não. Ó, vou botar aqui B de base. C de comprimento. E H para a altura. Tudo bem? Eu tenho essas três dimensões aí. E essas dimensões, elas vão precisar... Essas três dimensões, elas vão precisar ter vamos dizer assim, um valor, né, para a dimensão, um valor exato para que essas dimensões elas deem um resultado de volume esperado. Por exemplo, aqui são 9.600 litros, né? Eu coloquei aqui para 1,5 dia. Pronto. Então vamos dizer que a reserva seja toda na parte superior, beleza? Então eu tenho aqui, ó, um volume V
volume para consumo é igual a 9.600 litros, tá? O volume para combate a incêndio, eu considerei 4,5 metros cúbicos. Estou colocando unidade diferente para a gente praticar, tá certo? Então, qual vai ser o volume total? Qual vai ser o volume total, pessoal? Ó, se eu tenho unidades diferentes, só preciso transformar, ok? Para a água, 1 metro cúbico é igual a 900 litros, tá? Na verdade, para a água para todos. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, aliás. Então, 4,5 metros cúbicos são quantos litros? 4.500, tudo bem? Então, ó, isso aqui é a mesma coisa de 4.500 litros, ok? Estou fazendo a soma aqui. Dá quanto? 9.600 litros mais 4.500 litros. Dá 14.000 litros e 100, 14.100 litros, ok? Então, essa é a capacidade total. Essa parte de combate a incêndio, nós vamos ver no momento oportuno. Estou colocando aqui para a gente compor o tamanho do reservatório, porque a reserva de incêndio tem que ficar no reservatório superior, tudo bem? Então, para consumir, para o pessoal usar, eu vou precisar de 9.600 litros. Para combate a incêndio, eu vou precisar de 4.500 litros. Então, o volume total de reserva vai ser de 14.000 litros. E aqui eu vou botar uma observação. Observação: 100% da água, né, no reservatório superior. Atenção, eu só estou colocando 100% no reservatório superior aqui para esse exemplo. Isso não é comum, tudo bem? Você colocar 100% da reserva de um prédio no reservatório superior. Geralmente você divide. Bota uma parte no superior, uma parte no inferior. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá bom? Isso aqui é só para a gente realmente exercitar o dimensionamento. Beleza, eu preciso de 14.100 litros. Pessoal, essas dimensões aqui, ó, o que vocês acham? Como é que eu consigo essas dimensões? Alguém se arrisca aí a dizer? Como é que eu consigo essas dimensões aqui para o reservatório? Quais, professor? Essas dimensões aqui, ó. Comprimento, base. No caso aqui eu vou botar L, né? Se vocês colocaram B aí, tanto faz. Largura, comprimento e altura. Essas três dimensões aqui para o reservatório. Vocês estão entendendo que isso aqui é aquele volume que fica lá em cima do prédio, né? Sim. Então, para esse reservatório aqui, essas dimensões, quem é que decide essas dimensões? Quem é que atribui? Porque, ó, eu posso ter 14.000 litros num reservatório mais quadradinho, posso ter 14.000 litros também no reservatório mais comprido, um reservatório bem fino e alto. Eu posso ter esse mesmo volume em diversas formas prismáticas. Então, eu só preciso realmente colocar números aqui que esse volume dê certo. Então, vamos lá. Quem tem autoridade sobre o volume que o reservatório vai ter, pelo menos se ele é mais largo, se ele é mais estreito, se ele é mais quadradinho, ou se ele é mais retangular, se ele é mais alto ou mais baixo, são vocês. A autoridade sobre a volumetria, sobre a composição arquitetônica é do arquiteto, ok? Então, Paulo, vamos trabalhar aqui esse projeto com a altura máxima do reservatório de 2 metros. Beleza. Então vamos trabalhar aí, ó, a limitação. Observação 2. Limitação para H, a dimensão H, de 2 metros.
Essa aqui é uma limitação do projeto arquitetônico, beleza? Agora, pessoal, essa altura, eu posso considerar que ela é só de água? Não, sabe por quê? Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo eu vou ter uma alturazinha, que é uma altura que eu tinha mostrado para vocês já em uma das aulas, que é chamada de barrilete. Essa altura ela tem duas funções. A primeira função dessa alturazinha aqui de baixo, ó, eu vou chamar essa alturazinha aqui de B, tudo bem? B de barrilete. Vou botar aqui, ó, barrilete. A função desse barrilete qual é? É dar altura para que aumente a pressão no pavimento mais alto, depois a gente conversa mais sobre isso. E também para colocar as tubulações que vão sair desse reservatório, pelo fundo do reservatório. As tubulações e os registros, tudo bem? Então esse barrilete, ele soma, ó. Então, na verdade, eu vou dizer aqui a altura, limitação para 2 metros de, vou até tirar esse H daqui, 2 metros de altura, certo? E aí vamos considerar aqui, ó, que essa altura, ela é dada para o reservatório, ela é dada de quanto? Barrilete mais H, vocês concordam? Eu preciso do barrilete, nenhum reservatório começa ele já. E que nível é esse daqui? Esse aqui é o nível do reservatório que está a cobertura. A cobertura está bem aqui, nesse nível, certo? A cobertura do prédio está nesse nível aqui. Então, quando eu tenho a cobertura do prédio, do último pavimento, eu ainda tenho um barrilete e depois do barrilete é que começa o reservatório efetivamente. Tudo bem? Essa altura aqui, eu já estou atribuindo que ela não pode ser maior essa alturazinha aqui, eu estou atribuindo que ela não pode ser maior do que 2 metros, ok? Pronto. Então, isso daqui é a altura que só pode ser de 2 metros. Vou colocar aqui, ó. Paulo, é todo projeto que tem essa altura de 2 metros? Não, pessoal. Isso aqui vamos dizer que é você, arquiteto, atribuiu que não quer uma altura maior no volume, na sua composição volumétrica. Você não quer uma altura maior do que 2 metros. Então, para que isso? Para você saber qual é a dimensão que você quer, tá bom? E aí, ó, eu já tenho essa alturazinha daqui para cá. O barrilete a gente já viu nas bibliografias, né? No mínimo ela tem que ser ali de 80 centímetros, então eu vou colocar aqui, ó, 0,8 metros. E quanto sobra aqui? 1,20 m. 1,20 m, tá? Então uma dimensão eu já encontrei. Já encontrei uma dimensão. Somando os dois aqui dá 2 metros? Sim. Então, beleza, eu estou respeitando a minha consideração arquitetônica, a minha limitação arquitetônica. Agora eu fico livre para escolher o comprimento e a largura. Aí é óbvio, o que é que eu vou fazer para encontrar um comprimento e uma largura interessante? Eu venho aqui no meu projeto, ó. Peraí, opa, Professor, foi. o plano diretor ele estabelece a altura da edificação, não é isso? Não, tem Dependendo da alguns, zona. depende do zoneamento. Depende do zoneamento, viu? Esse reservatório ele tem que estar dentro desse limite, não é isso? Ou Tem, ele pode tem. ultrapassar? Ele tem que estar dentro, porque no zoneamento você tem algumas restrições de altura total por questões de proximidade com o aeroporto, então devido a alguma restrição de bairro, né? Alguma restrição que o bairro solicita para não perder a sua identidade.
não ficar com edificações altas demais, então tem essa restrição. Mas o plano diretor da cidade de Juazeiro, ela só restringe algumas alturas de edificação no centro, no aeroporto, e não é só aeroporto por causa das aeronaves, não. Porque as aeronaves elas têm um caminho que elas vão prosseguir para poder pousar. E aí a Infraero, junto com a ANAC, né, tem uma restrição, ela orienta que não seja construído prédios de grandes alturas naquela faixa de alinhamento que o avião vem para pousar. Então, por exemplo, talvez, eu estou dizendo só talvez, eu não tenho essa informação aqui exata, mas talvez o prédio da faculdade, aquele prédio novo da faculdade que a gente assiste aula, ele tenha ali, já esteja perto do limite, né? Se não tiver no limite, só mais uns 2 ou 3 pavimentos ali a mais que poderia ser feito. Porque as aeronaves já passam uma altura relativamente baixa, porque elas vão se aproximando para pouso. Então, tem alguns zoneamentos que eles já levam em consideração essas restrições. Mas no plano diretor tem algumas restrições de altura que dizem mais respeito ao local onde você pisa. Por exemplo, eu já falei aqui, né, que elevador, aqui em Juazeiro, a consideração são 13 metros, ou 12 metros e 90, uma coisa assim, se eu não me engano, que pode ter do meio-fio, diferença de nível entre o meio-fio da rua e o último pavimento útil, ou seja, o último pavimento que uma pessoa pode subir. Se tiver 13 metros e 10, tem que ter um elevador, senão não aprova na prefeitura, teoricamente. Se ficar abaixo disso, aí sim, eu posso eliminar o elevador, tá? Então, por exemplo, o elevador é uma exigência normativa, tá? Então, na teoria é assim, nenhuma pessoa pode subir mais do que 12 metros e 90 de escadas, entenderam? Desculpa. Então, assim, tem algumas restrições de altura sim, tá? Mas depende muito do projeto e do zoneamento. Bem, então aqui, ó, essa outra dimensão que está faltando, né? Eu já tenho a altura, beleza. Agora eu preciso das outras duas dimensões, largura e comprimento. Como eu falei para vocês, o melhor local para você posicionar um reservatório em uma edificação verticalizada é na caixa, na projeção da caixa dos elevadores e escadas. Para esse nosso exemplo, vamos utilizar essa mesma configuração aqui, ó, desse prédio do exercício, 4 metros de largura e 6 de comprimento. Na verdade, uma delas aqui eu vou poder deixar à vontade para escolher. Por quê? Porque o cálculo é que vai me dizer se eu preciso ou não de 6 metros ou se eu preciso de mais 2 metros aqui do elevador, né? Ou seja, para ficar num total de 8 metros. É o meu cálculo quem vai dizer, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. No meu reservatório, o volume total tem que ser de 14 mil litros. Pessoal, para encontrar um volume, qual é a unidade do volume? Volume em metro cúbico, né? Metro cúbico é uma unidade de metro de distância multiplicada por 3, tá certo? Então eu posso aqui, ó, por exemplo, dizer que o volume de uma edificação, de um cubo, é igual à área vezes quem? A altura, não é isso? Então aí ficaria o volume, que é metro cúbico, é igual a uma área, que é metro quadrado, vezes uma extensão linear, que é a altura, né? Que é em metro. Deu para entender? Então aqui, ó, qual dessas... Eu posso dizer aqui, o volume é igual a quê? O volume é igual à área da planta, que no caso seria o L vezes o comprimento, vezes a altura H. Tudo bem? Então, transformando em fórmula aqui, seria isso. O H eu tenho. Então, ó, volume igual. O L, que é a largura,
lá no nosso projeto ele é de 4 metros. Vamos colocar aqui, ó, 4 metros, tá? A próxima dimensão, que é o comprimento, vamos deixar em aberto, eu vou deixar que é um C. E o H, eu também já tenho delimitado já. Quanto é que é o meu H? 1,2. Tá? Então, assim, ó, isso daqui tudo tem que ser igual a quê? 14.100 litros. Ou, multiplicados pela unidade de metro cúbico, fica 14,1 metro cúbico. Por que é que eu não coloquei 14 mil litros? Porque aqui eu não estou trabalhando em metros, são 4 metros e 1,2 metros. Então eu tenho que trabalhar também metro aqui, tudo bem? Então, ó, o volume total que eu preciso reservar é igual a 14,1 metro cúbico. Eu tenho uma largura disponível na caixa da escada de 4 metros. E eu tenho uma restrição dizendo que a minha altura máxima tem que ser de 1,20 m. Então eu vou saber, com isso, o valor da minha última dimensão. Então, ó, o comprimento, que é a última coisa que está faltando, vai ser igual a 14 metros cúbicos, né? Aí esses dois aqui, ó, o 4 e o 1,2, né? 4 metros e 1,2 metros. Estão multiplicando, correto? Então eles vão para cá dividindo, ó. Dividido para 4 vezes 1,2. Os dois estão dividindo, certo? Fazendo isso na calculadora, no celular aí, ó, você faz 14,1 dividido para 4. O resultado dividido para 1,2. Resultado. O comprimento dessa caixa d'água, para que ela atenda ao volume, tem que ser de 2,93 metros. Certo? Arredonda para mais, né? Óbvio. Coloca um pouquinho mais. Vai ficar aí um comprimento perto de 3 metros. Tudo bem? Então, ó, para atender esse critério de 2 metros só de altura na volumetria e com uma largura de 4 metros, igual a esse exemplo aqui, ó. Com a largura de 4 metros, eu preciso de um comprimento de 3 metros. Ou seja, para conseguir o volume que eu preciso, se eu usar aqui somente a caixa da escada, ainda vai sobrar metade do espaço para reservar os 14 mil litros. No final é só você conferir, ó. Eu atribuí aqui, ó, que o L da largura ia ser de 4 metros. Eu atribuí que essa largura aqui é 4 metros. O comprimento eu encontrei que é 2,93 metros. E a altura eu já atribuí que era 1,2. Vamos fazer a conta aqui, ó. Igual 1,2 vezes 2,93 vezes 4 tem que ser igual a 14.100. Aqui, ó. Aqui, ó, eu arredondei o 2,93, né? Ele arredondou também. Por isso que é bom botar uma folga. Então deu certo. Multipliquei as 3 dimensões, deu o volume que eu preciso. Paulo, eu ainda não entendi essa questão de fazer o dimensionamento do reservatório. Vamos fazer passo a passo? De uma outra maneira, né? Podemos fazer também. Olha só. Se esse 1,2 não for restrição para você, né? Vamos encontrar um dimensionamento aqui com o que você tem disponível. Então, beleza. Eu tenho a mesma coisa aqui, ó. 14.100 litros para reservar. E eu venho aqui na minha planta e eu vejo que eu tenho disponível aqui, ó, na caixa da escada, eu tenho 4 metros e 6 metros. Então, essa é a área que eu quero colocar o meu reservatório. Ou seja, eu já tenho 2 dimensões, largura e comprimento. Tudo bem? Então, se eu fosse fazer esse cálculo aqui, era só fazer isso, ó. Volume. Eu vou pegar essa formulazinha aqui. Volume não é igual a largura vezes o comprimento vezes a altura.
eu quero encontrar a altura, porque a largura, o comprimento e o volume eu já tenho. O volume eu tirei do meu cálculo, tá aqui, ó. O volume eu tirei aqui desse cálculo, certo? A largura e o comprimento eu tirei do projeto arquitetônico. Largura e comprimento. Eu quero que o meu reservatório fique aqui em cima. Então, o que está faltando só? Eu saber qual é a altura que eu preciso de lâmina d'água para que eu consiga atingir um volume de 14,1 metro cúbico. Né? 14,1 metro cúbico é igual a 14 mil litros e 100. Então, aqui eu coloco, ó, substituo. Quem é o volume total que eu preciso obter? 14,1. É igual a quê? Largura. A largura é de 4 metros. Comprimento. Qual é o comprimento lá da minha arquitetura? 6 metros. E o H é o que eu quero encontrar. Eu quero saber qual é a lâmina d'água. Isolando aqui, vai ficar H igual a 14,1 dividido para 4 vezes 6 dá 12, 24. Isso. Pronto, 24. Opa. A 14,1 dividido para 24. 14,1 por 24, 0,58. Então, ó, H vai ser igual a 0,5875 metros de altura. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, uma largura de 4 metros, um comprimento de 6 metros, essa altura aqui de água só precisa ter 60 centímetros de altura para conseguir 14 mil litros. Então tem reservatório, pessoal, que ele é muito, muito baixinho, entendeu? Aquele volume que você vê nos prédios, né? Vou colocar aqui, ó. Aquele volume que você vê nos prédios, ele... Deixa eu aparecer outra coisa aqui. Esse volume que aparece aqui nos prédios, ó, esse ressaltozinho aqui do reservatório, ele não é todo de água não, tá certo? O barrilete geralmente ocupa a maior parte, tá? Só nesses prédios assim mais altos, tipo 20 andares, é que eles realmente são mais esbeltos, tá? São mais destacados. Mas, por exemplo, reservatóriozinho desse daqui, ó, aqui. Esse reservatório aqui, se você pegar proporcionalmente, ó, qualquer prédio que você ande em Juazeiro, você vai olhar. Proporcionalmente, eu tenho aqui, ó, um pavimento, um pouquinho mais do que uma janela. Pega assim, ó, de uma janela a outra é o pavimento, tá bom? Se você jogar ele aqui em cima proporcionalmente, você está vendo que esse volume do reservatório tem uns 2 andares, ou seja, tem uns 6 metros de altura, só isso aqui, mas não é tudo de água, não. Provavelmente aqui, ó, nesse reservatório, o projeto é dessa janelinha para cima que é água, o resto aqui é barrilete, só para dar altura e pressão na água. Deu para entender? Sim. E ó, prédio desse aqui, por exemplo, essa parte aqui do reservatório, ó, ela não é água. Reservatório com água mesmo é só em cima. Essa alturazinha para cá, ó, é para dar pressão, para atender bem aqui o prédio nesse pavimento superior, que é o mais alto. Tá certo? Então, toda vez que vocês passarem em frente a um prédio, é só lembrar disso. O prédio ele tem reservatório, mas ele não necessariamente ele é todo de água, tá? Beleza? Deu para entender como é que faz o volume? Professor, é necessário deixar um espaço acima do reservatório para facilitar na hora da limpeza? Na verdade, não é nem para facilitar a limpeza, viu? O deixar mais é para não ficar transbordando, né? Tipo, quando ali vão ter alguns equipamentos. Por exemplo, a boia.
A boia que vai fazer a abertura e o fechamento do circuito que vai ligar a bomba, ela precisa ali de uns 10 centímetros para trabalhar bem. Então, por exemplo, você pega essa altura aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Essa altura 1,20, na verdade o útil mesmo é um pouquinho menos. Essa altura aqui que eu encontrei de 60, você pode botar 70, que é para ficar um espaçozinho para que você possa posicionar alguns equipamentos, o suspiro, a boia, o extravasor. Então a água nunca fica topada lá na tampa não, entendeu? Topada na tampa. Ela nunca fica lá em cima não, bem no limite não. Ela sempre você deixa uma folga, tá? Essa folga é 15, 20 centímetros dá certo, beleza? Então, por exemplo, se fosse dimensionar esse reservatório aqui, você não ia colocar 58 não, podia botar 70 logo, tá? Aí sobrava aí uns 12 centímetros, 15 centímetros, beleza? Deu para entender aqui, gente? Sim. Pronto. Fazer aqui a do exercício, ó. Vou fazer a do exercício aqui agora. A do exercício, eu vou pegar aqui essas considerações aqui, só para aproveitar, tá? Vamos lá, falar do exercício. Nosso exercício, ele está mostrando aqui uma edificação. Está mostrando uma edificação aqui que ela tem. Vamos ver quanto é que é o consumo. Ó, provavelmente vocês já fizeram isso daqui, tudo bem? Então eu vou fazer aqui essa parte de consumo em uma velocidade não muito grande, mas também que numa velocidade normal. Que provavelmente vocês vão fazer quando estiverem na vida profissional de vocês, tudo bem? Então, ó, quanto é que é o volume? O volume para consumo, o V de consumo. Vou colocar aqui, ó. Para consumo vai ser igual. Bom, esse aqui é um prédio que tem. Vamos ver quantas pessoas tem nesse prédio. Eu tenho aqui, ó, 3 dormitórios normais. Então vai ser 3 vezes quantas pessoas? Digam 2. 2. Aí eu coloco aqui, ó, um parêntese, porque eu tenho que somar o quarto da empregada. Mas quantos quartos de empregada tem? Só um. Então mais uma vezes um. O que é um vezes um? Um quarto de empregada vezes quantas pessoas podem dormir num quarto de empregada? Uma pessoa. Então, você fecha aqui. Então são 3 quartos, cada quarto podendo ser ocupado até por 2 pessoas, mas dependência de empregada ocupada por uma pessoa. Aqui eu tenho uma população de um apartamento. Beleza. Tá no parênteses, né? Porque tem que fazer a conta fechando parênteses, tá? Porque tem uma soma no meio aí. Agora, vezes. Quantos apartamentos tem por andar? 2. Então multiplico por 2. Vezes. Quantos pavimentos tem? 15. 15 pavimentos tipo. Só que não é apenas de apartamento. Esse prédio ele tem também um teatro, né? Então eu coloco aqui, ó, mais, aí vou fazer a segunda parte. Existe um teatro de desculpa. Tem um teatro de 280, mas antes de fazer isso aqui, ó, eu peguei aqui, ó, vezes 15 pavimentos, eu peguei a quantidade de pessoas vezes quantos apartamentos tem e quantos pavimentos tem. Faltou só multiplicar por quanto? 200, que é a quantidade de litros que cada pessoa vai consumir. 200. Agora eu vou fazer aqui, ó, mais, vamos para a parte agora do teatro. Lá no térreo tem um teatro de 280 metros quadrados. Como é que eu faço o cálculo? Eu pego os 280 metros quadrados e vejo qual é a taxa de consumo de uma edificação dessas. A taxa de consumo de uma edificação dessa, de um tipo de uso desse aqui, é de 0,7 cadeiras por metro quadrado. Então eu divido por 0,7, tá?
sempre dividindo essa taxa, tá bom? Pronto. Quando eu dividir isso daqui, vai me dar a quantidade de cadeiras, ou seja, a quantidade de pessoas. E aí eu estou aqui olhando a tabela que me diz qual é o consumo per capita, né? Então tem aqui teatros, 2 litros por lugar. Então aqui, ó, 280 dividido para 0,7 é a quantidade de lugares que tem nesse teatro. E eu vou multiplicar pela quantidade de litros que cada pessoa, cada cadeira dessa vai ocupar, que são 2 litros. Então, ó, nesse termo aqui, ó, eu tenho a quantidade de consumo dos apartamentos residenciais. E desse lado aqui eu tenho o consumo do teatro. Tudo bem? E aí eu somei os dois. Beleza? Aperto Enter e eu vou ter o consumo esperado para um dia. Frisa num dia. Beleza? Esse aqui é um apartamento, é um prédio que tem 15 pavimentos. Beleza. Então 15 pavimentos. Aí eu vou fazer considerações. São quantas pessoas aqui ocupando o dia todo esse prédio? Vamos apagar isso aqui, ó, 200. São 210 pessoas, tudo bem? Então vocês provavelmente aí encontraram pessoas. 210, né? Provavelmente vocês encontraram essa população aí, tá? Corrija aí se estiver errado. Lembrando, essa população somente aqui na edificação residencial, só nos apartamentos. E aí o volume de consumo vai ser quanto? Está aqui o volume de consumo do prédio, mais o volume de consumo do teatro. Tudo bem? Vamos apagar aqui para ver quanto foi cada um. Ó. O prédio consome 42 mil litros, né? Ou seja, a edificação residencial. E o teatro tem que ter uma reserva de 800 litros. Paulo, tão pouco assim para o teatro. Pessoal, 280 metros quadrados é uma casa, né? Então é um teatro minúsculo, é quase uma sala de cinema de rico, né? Um pouquinho maiorzinho. Então não é uma coisa grande demais. Se eu tivesse colocado realmente um teatro, tipo, vamos dizer aqui, o Marquise Branca, né? Se você bota o Marquise Branca, ali brincando, ali tem uns 3 mil metros quadrados, né? Tem uma largura mais ou menos de uns 20 metros. E botando aí vamos colocar aí uns 25 de comprimento, né? Mais ou menos aqui 20 vezes 25. Ah, não, só 500. Pequenininho mesmo. Mas, enfim, o teatro aqui é muito pequeno, né? É menor do que muita casa que tem por aí. Tudo bem? Por isso que ele consome pouco. Se tivesse mais lugares, teria mais litros necessários para atender por dia. E principalmente porque no teatro o uso dos banheiros não é tão grande. E é só para lavar as mãos, dar descarga, né? Então o consumo é bem menor. Beleza, então o volume para consumo é de 42.800 para um dia. Aí aqui vamos lá, pessoal, são 15 pavimentos, tá? São 15 pavimentos e tem um teatro. Aí aqui, por exemplo, se tiver a possibilidade de cavar um poço profundo, aí eu já posso deixar, inclusive, essa reserva só para um dia mesmo. Porque se eu tiver o poço profundo, é muito difícil faltar água para mim, né? E se faltar água, é porque a bomba quebrou, só depende do condomínio, não depende da CAGES. É isso? Ou você pode colocar, não, Paulo, eu vou colocar aqui uma reserva para um dia e meio, tá? Então vamos colocar aqui para um dia e meio. Então isso daqui, ó, vezes 1,5, beleza? Então, qual é o valor? 42.800 vezes 1,5. Então aqui eu tenho, ó, o valor aqui vai dar igual 64.200 litros. Tá todo mundo entendendo até agora?
Paulo, eu coloquei só para um dia, como eu falei para você. Se você colocar na memória de cálculo, considerando reserva de apenas um dia, pronto, ok, você só vai ter que se responsabilizar por aquilo. Eu quero que vocês criem duas coisas na cabeça de vocês. A primeira coisa é a autoridade sobre o seu projeto, ou seja, você tem que realmente perder esse receio de tomar uma decisão, tá? E segundo, responsabilidade sobre ele. Então você tem que saber o que está fazendo. Eu vou deixar somente a reserva de um dia, sem ter um poço profundo lá no prédio, aí realmente é um risco, tá certo? Agora, por outro lado, qual é a probabilidade de o prédio tem capacidade para ter 210 pessoas morando? Qual é a probabilidade de durante 24 horas nesse prédio terem 210 pessoas morando, consumindo cada uma os 200 litros por dia de reserva? É muito difícil, né? Então, tem ponderações que você tem que levar em consideração para tomar essa decisão, tá? Pronto, então vamos lá. Reserva de incêndio. Eu pedi aqui para vocês usarem 15 mil litros. Então, 15 mil litros dá 15,0 metros cúbicos. Essa transformação aí de cabeça tranquila de fazer, tá certo? Eu estou colocando propositalmente as unidades diferentes para que vocês entendam que tem que olhar para a unidade. Não vai somar só com 15 não, que está errado. Volume total, então, 64 mais 15, 79. Então vai ficar 79,200. Todos entenderam como que eu cheguei aqui nesses 79,200? Eu fiz uma consideração de um dia e meio e coloquei a reserva de incêndio que eu solicitei aqui, ó, 15 mil litros. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos aqui para essa etapa, que é um aprendizado novo aqui que a gente vai fazer. Tudo bem? Olha só, eu não vou colocar 100% no reservatório superior, tá certo? Eu vou colocar aqui uma quantidade menor. Por quê? Porque 79 mil litros remete, só de carga, remete a 79 toneladas sendo posicionadas num lugar só. Então, isso para a estrutura é muita sobrecarga. Paulo, quer dizer que vai cair? Não, não quer dizer que vai cair. Se você planejar que eu quero colocar 79 mil litros lá em cima, o projeto estrutural vai deixar 79 mil litros lá em cima. A questão é que vai aumentar o tamanho de alguns pilares devido ao aumento de carga. Provavelmente vai levar uma taxa de aço maior. O consumo de aço dos pilares e das vigas vão ser maiores, principalmente as vigas lá que suportam o reservatório, né, perto do reservatório. E terceiro, que as fundações vão elevar de custo, né? Vai elevar o custo das fundações consideravelmente. Entenderam? Alguém ia fazer pergunta aí? Não, né? Então, oi. Licença. Como foi que deu esses 210 de pessoas? 210 pessoas, vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui parte a parte, que é para poder, quem tiver com dúvida aí, né? Então vamos lá, vou colocando aqui as informações e aí a gente vai ver aqui, ó. Pessoas por dormitório. Dormitórios por apartamento. Por apartamento. Dependência de empregada por apartamento. Apartamentos por andar. E quantidade de andares. Então, ó, essas aqui são as informações. Eu vou colocar elas voltadas para cá. E aqui nessa tabelinha a gente vai colocando esses valores, tá bom? Ou, não, assim não. Pronto.
Então vamos lá. Quantas pessoas por dormitório? Isso aqui é dado de norma. 2 pessoas. Quantos dormitórios tem por apartamento? 3. Quantas dependências de empregada? 1. Pessoas por dependências de empregadas. Quantas pessoas por dependência de empregada? 1. Aí aqui, ó, no final, aqui, apartamentos por andar, eu coloco em negrito total de pessoas por apartamentos. Por apartamentos, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho 2 pessoas por dormitório. Tenho 3 dormitórios. Então aqui eu já tenho quanto? 2 vezes 6. Desculpa, 2 vezes 3, 6. Então aqui eu tenho 6. Tá? Dependência de empregada por apartamento, tem quantas? Só uma dependência. E tem quantas pessoas que eu considero dentro de uma dependência? 1. Então, 1 pessoa. Total de pessoas por apartamento, 7. Beleza? 7 pessoas por apartamento. Então, total de pessoas aqui, ó, 7. Quantos apartamentos tem por andar? 2. Né? Eu disse aqui, ó, 2 apartamentos por pavimento. Quantos andares tem? 15. Então, a conta que eu tenho que fazer é assim, ó. Quantas pessoas vão ter por andar? Seria, aí eu boto aqui, ó. Pessoas por andar. Então, se eu tenho 7 pessoas por apartamento, eu tenho 2 apartamentos em cada andar, então, por andar, eu vou ter 14 pessoas. E aí, no final, se eu tenho população, aí a população fica assim, ó. Se eu tenho 14 pessoas por andar, e eu tenho 15 andares, 210 pessoas no prédio, tá? Isso aqui é população dormindo, tá? Pessoas que estão dormindo. Aí eu tenho o consumo, que é essa quantidade aqui para o consumo do prédio, que considera 210 pessoas vezes 200, e mais a reserva lá do teatro. Deu para entender agora? Deu para entender, pessoal? Pronto. Então aqui, ó, 79. Vamos lá para a consideração, gente. Eu não vou reservar 79 mil litros lá em cima, tá bom? E não existe assim a regrinha, tem que botar 40, não, tem que botar 30, tem que botar 25. Não tem essa regrinha. Na verdade, a quantidade de água que tem que ficar lá em cima é uma quantidade de água suficiente para você não ficar precisando ligar a bomba direto. Porque imagina só, um prédio que consome, que, vamos dizer assim, no pico pode vir a consumir 79 mil litros de água. Imagina se eu coloco um reservatório só de 1.000 litros lá em cima. Um reservatório de 1.000 litros para um prédio que tem uma população esperada de 210 é muito pouco, né? Tipo, se tiver 5 apartamentos com pessoas morando e tomando banho, esses 1.000 litros secam em 2 horas, não é isso? Porque cada apartamento vai ter 3 quartos, 2 pessoas em cada quarto, tudo bem? Então aí a bomba ia ficar ligada direto para poder levar água do reservatório inferior. Por outro lado, se você coloca tudo lá em cima, tipo 79 mil litros, aí vai ficar um custo muito grande com estrutura para manter esse reservatório lá em cima. Então, qual é a minha consideração? Se o prédio for muito grande, né, a reserva for muito alta, a probabilidade
de estar 100% ocupado também é difícil de acontecer, é pequena, né? Então você pode ir reduzindo a quantidade de água que está no reservatório superior, tudo bem? Então aqui, por exemplo, ó, num prédio desse daqui, a gente pode trabalhar entre 30 e 40, sem problema nenhum. Aí você vai estar lá, considerando reserva, desculpa, considerando reservatório superior com 30% do consumo, tá certo? Então, ó, 30% do consumo no reservatório superior, beleza? Foca no que está escrito. Está escrito do consumo, tudo bem? Então, qual é o consumo que nós vimos? O consumo é 42 mil litros. Os 800 é que é para reserva... Desculpa. O consumo é de 42.800 litros. Os 15 mil litros é que são a parte, né? Que são do reservatório para incêndio. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó, o volume reservatório superior. Para separar, para deixar bem separadinho, eu vou colocar isso aqui de uma cor. E o volume reservatório inferior, eu vou colocar de outra cor, para que vocês consigam diferenciar de forma bem tranquila, tá bom? Volume do reservatório superior e volume do reservatório inferior, tá? Vamos aqui, ó. O que é que compõe, pessoal? O volume do reservatório superior. Aí eu vou colocar aqui, ó, escrito primeiro e depois a gente faz as contas. O reservatório superior, ele vai ser igual, estou fazendo bem pausadamente para todo mundo entender, e se não entenderem, me falem aí que eu volto e explico de novo. Não tem besteira não. Reservatório superior, ele é composto por 30% do consumo, certo? Que eu considerei, mais 100% de quem? Digam reserva de incêndio. Reserva de incêndio. Beleza? Então, ó. O reservatório superior tem essa consideração. Já o reservatório inferior tem o quê? 70% restantes, né, do consumo. Para fazer essa conta aqui, porque é o seguinte, ó. A reserva de incêndio, ela não é dividida, tá? Imagina aí, pegou fogo no prédio. Aí você tem que depender do porteiro. Ah, pegou fogo, eu tenho que ligar a bomba para poder levar o resto da reserva de incêndio lá para cima. Não. A primeira coisa que o corpo de bombeiros faz quando chega num local que está pegando fogo, num prédio que está pegando fogo, é desligar a energia dele. Primeira coisa. Aí pronto, não tem mais bomba. Então, o reservatório, a reserva de incêndio tem que estar sempre disponível lá em cima, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Desse valor aqui, ó, de 79 mil litros, 64.200 é consumo. Tá aqui, ó, consumo, certo? E 15 mil litros é reserva de incêndio, tá? Então, quando eu for compor aqui, ó, trazer para cá, vou fazer os cálculos agora. Vamos lá. 30% do consumo. Eu vou transformar aqui, ó, do consumo. Quem é o consumo desse negócio? O consumo é 64.200 litros. Se alguém não entender, fale agora ou jamais se cale. E vezes, se quiser falar agora, pode falar aí no WhatsApp ou no grupo, qualquer coisa, viu? E 100% de quem? Reserva de incêndio. Quanto é a reserva de incêndio? 15 mil litros. Aqui ficou bem claro, ó.
30% do consumo. Quem é 30% do consumo? É 30% de 64.200 litros. Mais 100% da reserva de incêndio, que é 100% dos 15 mil litros. Ou seja, os 15 mil litros sempre vão estar lá em cima, no reservatório superior. Tá bom? Já o volume do reservatório inferior é 70% do consumo. Vamos substituir aqui, ó, do consumo. Vamos substituir por um X, né, que é vezes. Quem é o consumo? 64.200 litros. Beleza? Tá fácil para a gente obter, né, o resultado. Então, vou botar mais aqui embaixo, só para dar uma continuidade. Vamos botar os valores agora. Então, aqui, ó, 30% de um valor, 0,3 vezes 64.200 litros. Tá? Eu vou colocar pausadamente. Então, aqui vai ficar 19.260 litros, tá bom? E a reserva de incêndio, 100% vezes uma coisa é essa mesma coisa. Tudo bem? Então, aqui, ó, mais 15 mil litros. E 70% é 0,7. 0,7 vezes 64.200 dá, resultado disso aqui, 44.940 litros. Beleza? Pronto. Então, concluindo aqui, ó. Vocês estão me falando, eu estou entendendo tudo. Professor, Oh, no caso, esse valor do consumo não soma com do incêndio, né? ele não o quê? Não soma com do incêndio, né? Não pode usar, não. O consumo eu não posso usar. Aliás, eu não posso usar incêndio para consumo. No caso, o consumo, eu vou dividir o reservatório, eu vou estar usando o reservatório tanto para o consumo do prédio, né? Tomar banho, lavar a comida, lavar roupa e tudo mais. E vou também deixar ele pronto para, em caso de incêndio, ele alimentar aqueles hidrantes, né? Que tem vermelho, as caixinhas vermelhas e tudo mais. Só que esses 15 mil litros, a geometria interna das tubulações no reservatório, ela não permite que esses 15 mil litros sejam utilizados. Vai faltar água no chuveiro do prédio, do chuveiro do prédio, mas se você abrir o registro lá do hidrante de incêndio, vai ter água para combater o incêndio, entendeu? Então, 19.260 mais 15 mil. Pronto. Então, aqui, ó. A reserva superior aqui vai dar um total de 34.260 litros. Né? E o reservatório inferior já encontrei. Pronto, encontrei aqui, pessoal, o volume que cada um dos reservatórios tem que ter. Tudo bem? Aí agora vem a pergunta para a gente poder prosseguir. Todo mundo entendeu como eu cheguei aqui? Tá bem claro aqui, né? Ó, vou mandar essa planilha de novo para vocês. Substituir lá no Cledson, tá? Todo mundo entendeu aqui, então, ó, como é que eu fiz essa divisão? 30% do consumo, 100% da reserva. Fica no superior. 70% do consumo fica no inferior. Tudo bem? Agora eu tenho aqui, ó, o volume. Isso daqui, se eu quiser, por exemplo, transformar eles em metro cúbico, já para facilitar, o resto é só multiplicar eles dividir eles por 1000. Então vai ficar aqui 34,26 metros cúbicos. Certo? E aqui, 44,94 metros cúbicos. Pronto. Está aqui o volume de cada um dos reservatórios. Agora nós vamos fazer essa mesma consideração aqui, tá bom? Para o nosso exemplo aqui, ó, vocês estão vendo que tem 4 metros de largura e 6 mais 2. Vamos botar logo tudo, né? Porque aqui fica um volume maior. Então, ó, aqui tem 6 metros nessa caixa da escada e tem mais 2 metros do elevador. Então, 8. Então, é 4 por 8, correto? Largura de 4
comprimento de 8. Então aqui eu venho, ó. O volume é uma área vezes a altura. Eu já tenho a área de projeção do reservatório. O que eu preciso agora é de quê? Da altura da lâmina de água. Então aqui, ó, largura, comprimento e altura. Largura é 4, comprimento vão ser 8, porque é 6 mais 2. E a altura, que eu estou chamando aqui de H, eu não sei quanto é. E esse volume tem que ser igual a quanto? Eu estou dimensionando um reservatório superior, não é isso? Então aqui vai ser 34,26 metros cúbicos. Tudo bem? Eu estou só substituindo, ó. Estão revisando aqui. O volume do reservatório é igual a quê? 34,26. A largura do reservatório, eu já escolhi aqui em planta. Lembrando, eu sou o dono do projeto. Estou falando assim, o arquiteto, né? Eu sou o dono do projeto. Então, eu vou determinar onde é que está o volume da caixa d'água. Está aqui em cima dessa projeção de escada e elevadores. Então, 4 metros. Aqui tem 6 mais 2. Então, 8 metros. Beleza? 4 por 8. Eu já tenho uma área. Agora é só multiplicar a altura. Oi. Por gentileza, dava para o senhor aproximar mais? Tá sim. Melhorou aí? Sim. Pronto. Então aqui, ó, eu já tenho. Aqui tá correto. Aqui ainda vou apagar isso aqui. Aqui tá tudo correto, ó. O volume é igual a 34. Vou botar até aqui, volume superior. Tudo bem? Que é para ficar bem claro. Volume do superior é igual a 34,26 metros cúbicos. O 4 e o 8 é a projeção em planta aqui, ó, que eu já defini pelo meu projeto, tá? E a altura da lâmina d'água que eu quero saber. Transformando aqui, vai ficar H, que é a altura que eu quero saber, a última dimensão que precisa, vai ser igual a 34,26 metro cúbico, dividido por quanto? 4 vezes 8, 32, dividido por 32. 4 estava em metro, 4 aqui é a medida, né, em metro, e 8 também, aqui ó, 4 é em metro e 8 também. Então, metro vezes metro dá quanto? Metro quadrado, beleza? Então vai ficar 34,26 metros cúbicos dividido por 32 metros quadrados. Metro cúbico dividido por metro quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. Então fica 3 menos 2, 1, fica metro. A altura, ela é dada em metros? Sim, então tá. Estamos no caminho certo, beleza? Então a altura vai ser igual, fazer aqui, ó, 34,26 dividido para 32. A altura da lâmina de água é de 1,07 metros, que foi o que sobrou, beleza? E aí, H, vou botar aqui a galinha, né? A galinha, que é a H real, vamos dizer assim, eu não vou deixar a altura do reservatório com exatos 1,07 m. Não posso fazer isso, porque senão vai ficar muito imprensado, né? Então, vamos colocar aqui uns 20 centímetros a mais, 1,27. Deixar logo no 1,30, tá bom? Paulo, precisa mesmo de 20 e poucos centímetros, 23 centímetros aí para tu deixar espaço. Pessoal, 23 centímetros é isso aqui, ó. Né? Então vai ficar realmente bem próximo. Então 1,3 metros. E é esse 1,3 metros? É o tamanho, a altura do reservatório de cima, tá bom? Do superior. Então, esse reservatório superior, ele vai ter que dimensões? O reservatório superior, ele vai ter 4 por 8 por 1,30. Vamos conferir aqui, ó, igual 4 vezes 8 vezes 1,3. Vai dar o volume que eu preciso, que é de 34? Vai sim, ó, vai até passar um pouco. Porque nem todo reservatório vai estar com água, né? Então, tem essa partezinha aqui de 20 e poucos centímetros vai ficar sem água, beleza? Então, olha que é um reservatório que não é tão alto não, 1,30 m, é quase uma piscina, né? Só que é tampado em cima, tá? Concreto.
Beleza? Isso daqui é o H, vou botar aqui a galinha, não, vou botar H superior, né? A altura da lâmina superior. H superior. Pronto. Então aqui eu encontrei o superior, beleza? Agora vamos fazer essa mesma coisa aqui para o inferior. Professor, Oi. licença, me diz uma coisa. Porque antes o senhor fez o cálculo com a porcentagem e agora não. Eu só me perdi nessa parte. Tá. Por que é que eu fiz o cálculo aqui em cima com porcentagem, aqui embaixo eu não fiz, né? Eu vou tentar colocar aqui, ó, para ficar tranquilo. Essa parte aqui, ela é volumétrica. Essa parte aqui, ela é volumétrica. Essa parte aqui do cálculo. Tudo bem, ó? Isso aqui. Eu estou trabalhando uma coisa volumétrica. Então, estou trabalhando para encontrar um volume. Aqui, ó, 34 metros cúbicos e 44 metros cúbicos. Já nessa parte aqui, eu posso dizer que isso daqui é geométrica. Eu estou querendo encontrar a geometria dos meus reservatórios. Aqui eu tenho volume e aqui eu tenho geometria. Qual a diferença? A diferença é que eu posso ter, sem problema algum, ó, reservatório superior com 34 metros cúbicos, né? Eu posso muito bem ter aqui, ó, um reservatório que tenha, vamos dizer aqui, ó, 1 metro vezes 1 metro vezes 34,26. Esse aqui é o volume que eu quero, não é isso? Eu posso ter um reservatório que tenha 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 34 metros de altura. Claro que eu estou exagerando, né? Óbvio. Mas eu poderia ter? Poderia. As dimensões do reservatório estariam adequadas para a volumetria do meu prédio? Não, porque ela ficaria um negócio mais ou menos assim. Tá entendendo? Mas teria o mesmo volume. Então, aqui em cima, eu estou encontrando qual é o volume que eu preciso em litros de água, tá? Ou litros ou metros cúbicos de água. Aqui embaixo, eu estou tentando encontrar uma geometria que atenda a esse volume, tá certo? Então, eu posso ter diversas geometrias que vão atender esse volume. Pode ter uma geometria mais quadrada, mais retangular, mais esbelta, mais centrada no chão, né? Um reservatório mais retangular, pequenininho. Então, veja que a geometria eu posso escolher diversas para chegar no volume que eu propus, entendeu? Então, aqui em cima, eu uso a porcentagem porque eu estou encontrando a quantidade de água que eu preciso, em volume, litros ou metros cúbicos. Aqui embaixo, eu estou tentando encontrar largura, comprimento e altura que atenda a esse volume de cima e que fica ainda bem encaixado no meu projeto arquitetônico. Por isso que eu vou sempre olhar a planta aqui, ó. Eu sempre vou olhar essa planta aqui para ver onde é que eu posso posicionar o meu reservatório, né? Qual é a projeção em planta, qual é a largura e o comprimento. Entendeu? Deu para entender? Deu, professor, obrigado. Show. Ó. Então aqui o H do inferior, vamos lá. Ó. Qual é o volume do inferior que eu preciso? Eu preciso de 44,94. Então aqui embaixo, já vou mudar aqui, ó, 44,94. Aí, pessoal, aqui vem uma coisa, que isso aqui não é superior não, que é inferior. Inferior. Aí aqui, pessoal, vem um negócio que é bem interessante. No reservatório inferior, essas dimensões aqui, ó, 8 e 4, essas dimensões aqui, 8 e 4, eu posso colocar elas, pessoal, do tamanho que eu quiser. Por quê?
Porque no reservatório inferior é uma cisterna, correto? Então eu posso colocar embaixo de uma vaga de estacionamento. Eu posso colocar mais de uma cisterna, posso colocar umas 4 cisternas interligadas, né? Eu posso colocar uma cisterna mais profunda do que larga. Eu posso colocar uma cisterna que seja muito larga, se eu tiver espaço, e bem fininha, né? Bem à altura de lâmina de água pequena. Eu posso ficar à vontade. Como eu estou enterrado, quando está enterrado a cisterna, para mim tanto faz, né? Assim, não vai ter impacto arquitetônico. Então eu pego ali a vaga de estacionamento e jogo ela embaixo, tá bom? Então o volume inferior, geralmente ele é bem livre aí para você escolher, porque não está impactando na volumetria e nem no espaço interno. Ela é enterrada, é subterrânea. Então o que que geralmente eu faço? Eu pego ali umas vagas de estacionamento, né? E coloco elas, claro, diminuindo um pouco as bordas, né? Diminuindo ali 1 e meio, para que não pegue nas fundações dos prédios, né? Essa cisterna. Então aqui, para efeito de cálculo, eu vou manter o mesmo, 4 por 8. É um espaço que dá para a gente encontrar ali no estacionamento, tá? 4 metros por 8. E encontrar qual é a altura que eu preciso, beleza? Então aqui, ó, é só eu trocar o 34,26 por 44,94, tá? E aí eu tenho 44,94 dividido para 32 dá uma altura de 1,40 m. Do mesmo jeito, no reservatório inferior, eu vou precisar ali de boia, eu vou precisar de suspiro, eu vou precisar de um monte de coisa também. Então eu sempre deixo uma folga também. Então, vamos dizer aqui 1,60 m, por exemplo, tá? Então, quais são as dimensões do reservatório superior para essa configuração? Já adequada à projeção em planta desse projeto arquitetônico aqui, ó. Né? Colocando o reservatório aqui, ó, em cima da caixa e dos elevadores, né? Da caixa da escada e dos elevadores. Eu vou precisar de dimensões no superior, 4 metros de largura, 8 metros de comprimento e uma altura de lâmina de água de 1,07. O reservatório eu vou colocar um pouco mais, então vai ficar com a altura de 1,30 m. Beleza? Reservatório razoavelmente pequeno, né? Dá tranquilo. Já aqui no inferior, que é a cisterna, eu mantive ali 4 por 8, mas pode ajustar na obra, tá? O espaço que precisar. O volume dividido pela área dá uma altura de lâmina d'água de 1,40 m. Colocando uma pequena folga, eu vou ter um reservatório inferior com 1,60 m de altura. Tudo bem? Deu para entender aí? Sim. Pronto. Ficou claro então, pessoal? Esse negócio de dividir a quantidade de água que está no superior e inferior só ocorre quando a gente está trabalhando em prédios, tudo bem? Estamos trabalhando em prédios. Quando eu faço a divisão, eu posso variar 30, 70, 40, 60, tá bom? Vai variar dependendo aí de um ponto ótimo, vamos dizer assim, de um pensamento lógico de o que é que eu vou deixar em cima, o que é que eu vou deixar embaixo, para ter uma viabilidade, tá bom? Não é uma receita de bolo. Mas eu indico para vocês, prédios grandes, né, a partir daqui de 12 pavimentos, pode jogar 30, 70 que é sucesso. E aí eu tenho aqui, ó, 100% da reserva de incêndio, pessoal, sempre tem que ficar onde? Reservatório superior. Repitam. 100% da reserva de incêndio tem que ficar no reservatório superior, tá bom? Então, eu vou fazendo os cálculos aqui, vou encontrar um valor de volume, né, uma volumetria do reservatório, e aí eu vou... É porque, assim, volumetria na arquitetura trata muito sobre o conjunto, né, o partido ali, aquela caixa. Mas aqui eu estou falando de volumetria realmente de água, tá bom? É litros, vamos dizer assim. E geometria é realmente o tamanho deles, tá bom?
Então, para vocês, a geometria vai se tornar a volumetria observada na composição arquitetônica. E aqui eu tenho o cálculo para eu colocar todas as dimensões do reservatório dentro dessa litragem que eu encontrei. Tudo bem? Inferior também. Então, para dimensionar é bem tranquilo, tá? Depois que você pega o jeito, é bem rapidinho. Vocês viram que esse cálculo aqui, ó, eu vim fazer aqui de novo depois, mas que quando foi fazer o cálculo aqui, ó, é só você fazer as multiplicaçõezinhas, né? Pensando, vai fazendo, que dá certo. Bem rapidinho você faz. Eu fiz aqui uma consideração para 1,5 dia e a reserva de incêndio de 15 mil litros, que é exagero aqui, tá? Depois a gente vai ver que 15 mil litros é exagero para reserva de incêndio. O bombeiro vai pedir, sei lá, 8 mil litros, vai pedir 9 mil litros, depende do prédio aí, tá? Beleza, pessoal? Cadê vocês? Espera aí. Opa. Eita, tem muita pergunta aqui, peraí, viu? Precisa, viu, Ingrid? Aqui eu estou resolvendo aqui para poder a gente desenvolver outros aspectos, né? Que é o aspecto da divisão de reservatório, que até agora eu não tenho falado com vocês, e sobre colocar a reserva de incêndio em cima, viu? Tinha quantos quartos? São 3 quartos e uma dependência de empregada, beleza? Aí Joelma estava acompanhando os cálculos aí, beleza? Largura, altura e profundidade, é isso aí, Joelma. O projeto arquitetônico é onde diz realmente onde é que estão essas dimensões, né? Você quem é a autoridade sobre isso. Vocês têm que realmente ganhar confiança para tomar essas decisões. Faz parte do trabalho, viu? Tomar decisões. Claro que baseado em alguma coisa técnica, em algum resultado que você está aprendendo aqui na faculdade. Reservatório superior, beleza, beleza, beleza. Sim, beleza, beleza. Bom, pessoal, então acho que hoje foi bem produtivo, a gente conseguiu ver aí esses aspectos. Só está faltando mesmo essa questão aqui dessa última oração, dessa penúltima oração aqui, né? Ó, abastecimento público com pressão de 9 MCA e vazão média de 3,2 metros cúbicos por hora durante 20 horas por dia. Pessoal, você olha para as unidades aqui, já mata o que você precisa. Se fizer aquele negócio que eu falei, olha para as unidades, né? Olha só, ele está me dizendo aqui, em média, 3,2 metros cúbicos a cada hora. Durante quantas horas? Digam 20. Então, qual é o valor de metros cúbicos que eu vou ter por dia disponíveis pela KGS? 3,2 vezes quantas horas? 20. Então, eu vou ter 64 mil litros. Então, a KGS tem possibilidade de me abastecer com 64 mil litros. 64 mil litros. Aqui, ó. A reserva total diária, né? O consumo diário é de quanto? 64.200. Ela atende? Atende, mas faltando ali alguém tomar banho. Então, nesse caso aqui, já viabiliza você fazer todo aquele processo de solicitação para colocar um poço profundo nesse empreendimento, entendeu? Então, esse cálculo é basicamente para isso. Paulo, onde eu busco essas informações? Ou nos vizinhos, ou você vai lá na KGS e pede informações técnicas para um empreendimento nesse local, beleza? Na primeira vez vai ser difícil de conseguir, na segunda você já vai saber a quem perguntar, tá bom? E aqui tem outra informação que é 9 MCA. O que é a 9 MCA? É a pressão que a KGS vai fornecer de água. Aí isso aqui é só para você já ter a certeza, olha, são 15 pavimentos. Se eu tiver ali 15 vezes, vamos dizer que seja um pé direito ali de 3 metros, vai, para facilitar. Então, pronto, 45 metros de altura esse prédio vai ter só até a cobertura. Aí, depois da cobertura, ainda tem mais um pouquinho, né? Então, veja, a KGS vai lhe fornecer uma pressão da água que sobe 9 MCA, mas seu prédio tem 45. Ou seja, você já de cara precisa de um reservatório inferior e um sistema de bombeamento, tá? Não dá para colocar um reservatório só. Então, essas informações técnicas já confirmam algumas decisões que você tomou, entendeu?
Exatamente, João, é isso aí. Beleza, pessoal? Então aqui é só um complemento de informações que você busca lá na CAGES. Mas geralmente quando você pega um prédio, vai ter que ter poço e vai ter que ter reservatório inferior, tá? Isso aí é quase certo. Beleza? Professor, Oi. no caso, com esses dados que o senhor deu hoje, explicou, já pode organizar e enviar para o senhor, né? Na verdade, assim, o exercício, eu pedi para vocês responderem somente essa parte do volume. Aqui, ó, volumetria, certo? Vocês me dizer quanto que eu tenho de reserva, né? Reservatório, eu preciso de quantos mil litros? Está aqui o total, 79.200, não é isso? A partir dessa parte de separação aqui, ó, isso aqui foi uma aula de hoje, tá bom? Então, assim, quem entregou 100 já atendeu o propósito desse exercício que estava lá no Classroom. Aí eu vou colocar uma outra atividade para a gente exercitar um outro exemplo, tá? Não esse, para vocês fazerem esses cálculos aqui sozinhos, tudo bem? Então, esse exercício aqui, lá do Classroom, em particular, é só para você me dizer o volume, tá bom? Essa parte aqui de dimensionar o reservatório superior e inferior, a gente viu hoje. Então, você pode colocar lá no Classroom somente até essa segunda aqui, ó, definir a posição do reservatório e apresentar o volume necessário para a demanda. No caso, é esse volume aqui. Só que é óbvio, você tem que fazer toda a memória de cálculo para chegar até aqui, tudo bem? Beleza. Gente, uma boa noite para vocês, coloquem presença aí e podem sair, tá bom? Boa noite para vocês, qualquer dúvida eu estou sempre à disposição e até a próxima aula, tá? Boa noite, tchau, tchau.